Atividade 4. Como surgiram as vacinas? Você conhece a varíola? A história da vacinação acompanhou os estudos sobre a varíola e é geralmente associada ao trabalho do inglês Edward Jenner, 1749 a 1823. É comum nos referirmos a ele como o pai da vacinação, que teve a descoberta formalizada em 1796. Apesar dessa data e da versão que geralmente se conta, Jenner não foi o único a investir esforços na imunização da varíola. Um, será que a história da ciência é feita apenas por gênios isolados e Edward Jenner foi um deles? Ou será que as descobertas da ciência são resultantes do trabalho de várias pessoas? O que você pensa sobre essas descobertas? Você vai conhecer agora a história da vacina, segundo as pesquisas do cientista americano Stephen Riedel. Ao longo dessa história, você deve refletir sobre como o conhecimento científico é construído e atualizado, e qual o papel das pessoas nesse processo. A varíola é uma doença causada por um vírus. O contágio entre as pessoas se dá por contato direto ou indireto e pelas vias aéreas. Acredita-se que a varíola tenha surgido como uma doença natural na pré-história, em meados de 10.000 a.C., no nordeste da África. De lá, ela se espalhou pela Índia, possivelmente pelos antigos comerciantes egípcios. Há registros da varíola nas dinastias egípcias e nas antigas culturas asiáticas. Ela foi descrita em 1122 a.C. na China. Na Europa, ela foi introduzida na Idade Média, possivelmente entre os séculos V e VII. Acredita-se que o início do declínio do Império Romano tenha ocorrido por uma epidemia de varíola, que matou cerca de 7 milhões de pessoas. Feridas características da varíola. Os grandes movimentos de invasão e domínio de territórios, como as cruzadas, a expansão árabe e o contato de espanhóis e portugueses com as populações dos trópicos, foram responsáveis por dizimar populações e impérios, como os incas e os astecas.
O tráfico de escravos e a inserção da varíola pelos exércitos invasores também contribuíram para o espalhamento do vírus da varíola ao redor do mundo. Com tantas pessoas sendo infectadas ao redor do mundo pela varíola, era de conhecimento comum que os poucos sobreviventes tornavam-se imunes à doença. Há registros de que, em 430 a.C., sobreviventes da varíola passavam a cuidar dos infectados. Muitos tratamentos foram testados nas diferentes culturas para tratar e prevenir a doença. Porém, a forma mais bem-sucedida para combater a varíola parecia mesmo ser a inoculação. O processo de inoculação consiste em inserir, embaixo da pele de uma pessoa que nunca tinha tido varíola, partes da pústula madura de alguém que tinha a doença. Isso era feito nos braços ou pernas da pessoa que desejava ficar imune. Essa prática surgiu de forma independente em diferentes regiões do mundo. Representação da variolação por pústulas, praticada entre os chineses.